Boa noite a todos. Dado o adiantar da hora e tendo em vista, já tive a oportunidade, mais que isso, a honra de falar com os senhores na solenidade de abertura. Não vou me estender, até porque o nosso objetivo aqui é ouvir os nossos conferencistas, debatedores, e que dispensam apresentações, mas já inicio passando a palavra para o deputado Francisco Chagas, que certamente nos honrará e abrilhantará esta noite de debates, aqui tratando justamente do nosso tema central, poderes da República e terceirização, limites e regulação, a repercussão geral e seus significados. Com a palavra, o deputado Francisco Chagas. Boa noite a todos e a todas. Quero aqui, em primeiro lugar, cumprimentar todos os ministros e debatedores, palestrantes dessa mesa, cumprimentar as centrais sindicais, cumprimentar os participantes do evento, que obviamente colocaram esse tema exatamente no lugar que ele deveria estar. Um tema relevante para ser enfrentado em qualquer período em que estamos vivendo. E esse é um momento particularmente importante, né? O tema, e depois eu quero também pedir desculpas antecipadas, licença, porque eu vou falar, como me parece que aqui eu represento o parlamento aqui é que menos vai falar. Porque eu estou com o meu tempo limitado e logo depois da minha fala eu teria que me ausentar porque tenho voo marcado. Bom, de qualquer forma, quero agradecer o convite para poder participar desse evento que considero muito importante e que é tema, vamos dizer assim, que deveria fazer parte, na minha opinião, dos debates que estão ocorrendo por volta das eleições gerais, né? Deveria se perguntar a todos os participantes, todos os candidatos, especialmente os candidatos majoritários, qual a sua opinião sobre esse assunto tão relevante. Eu digo isso porque, na minha opinião, lato sensu, a sociedade hoje está dividida, lato sensu, em duas partes, vamos dizer assim, tá certo? E eu sou daqueles que acredita que o trabalho é a centralidade na sociedade. E tem outros que acreditam que o capital que traz a centralidade na organização da sociedade. Eu digo isso porque, naqueles que acreditam que o trabalho é o centro, vamos dizer assim, da produção e da reprodução da vida em sociedade, imagina-se que para as disputas que se fazem e que o mundo econômico coloca, que o professor que nos antecipou aqui, o Beluso, estava dizendo em relação a como é importante nós termos uma compreensão exata do que está ocorrendo no mundo, mais particularmente aqui no Brasil. Eu acredito que o modelo de desenvolvimento que o Brasil deva adotar deva ser um desenvolvimento que leve em consideração a distribuição da renda e que o modelo de desenvolvimento e que se coloca permanentemente quanto competição internacional deva estar centrado na educação, na ciência e na tecnologia e na inovação, de modo a que essa disputa de produtos no cenário internacional faça-se pela agregação de valores do preparo humano, da educação humana. Por outro lado, há aqueles que acham que essa disputa no mercado internacional, esse processo de competição no mercado internacional, deva se fazer reduzindo a participação do trabalho na renda, tá certo? E daqueles valores produzidos pela sociedade. De que forma? Se nós criarmos, momento subsequente, um processo recessivo no Brasil, e nós criarmos uma maneira de desregulamentar o trabalho, e se nós criarmos uma forma de desestruturar as organizações do trabalho, é claro que essas organizações não serão capazes de defender o interesse dos trabalhadores. E, com isso, uma recessão transfere de maneira muito rápida a renda, tá certo? Ou seja, concentra e reconcentra substancialmente a renda nacional na mão de cada vez menos pessoas, como foi na nossa história.
uma história de pouco mais de 500 anos de colonização, com mais de 400 anos de regime de escravatura, poucos anos de república, permeado com curtos espaços de democracia e regimes autoritários. É esse o cenário em que nós estamos discutindo. Até bem recentemente, a maior parte do empresariado, eu sou sindicalista que venho da iniciativa privada, né, do setor químico, estou vendo aqui os companheiros químicos muito ativos aqui no nosso seminário, até bem pouco tempo, o empresariado não reconhecia as relações sindicais por uma razão muito simples, porque o trabalhador até então era, ou ainda é de certa maneira, na visão dessas organizações, algo como o herdeiro direto, a sucessão do regime de escravatura. Então, como o escravo não tem liberdade, não tem domínio sobre sua força de trabalho, não há o que negociar, não há o que discutir. Então, nós estamos vivendo um momento de transição e eu penso que um dos mecanismos para desestruturar a organização do trabalho e para fortalecer os processos de concentração de renda e fortalecer, vamos dizer assim, a visão financista ou do capital monetário é exatamente, nesse momento, o que se aplica a 4330. Porque ela, de fato, é uma maneira de desorganizar o trabalho e, em desorganizando o trabalho, desestrutura a possibilidade de aquisição de renda por parte dos trabalhadores, de direitos dos trabalhadores, de remuneração dos trabalhadores, de condições de vida dos trabalhadores, e com isso se concentra mais renda no mundo que já tem a renda hiperconcentrada. Essa visão é o que eu tenho sobre o que nós estamos discutindo. Lato sensu. De um lado, pensa-se que vai se resolver o problema da competição internacional e do Brasil no cenário, desorganizando, criando-se recessão ou se desestruturando as organizações do trabalho para se concentrar renda. Do outro lado, na nossa visão, nós temos que fortalecer as organizações do trabalho, defender com toda a veemência, vamos dizer assim, os direitos do trabalho e, com isso, apostar no caminho do desenvolvimento pela qualificação, pela educação, pela formação. Nós temos que ter, efetivamente, escola de tempo integral, vamos dizer assim, da pré-escola à universidade. Nós temos que apostar nesse caminho e não no caminho da desvalorização do trabalho humano. Dito isso, no Congresso, vocês estão acompanhando muito bem, vamos dizer assim, esse movimento que ora se acelera, ora se desacelera, a depender, vamos dizer assim, do contexto e do momento, para se aprovar a 4330. Esse ano foi um ano muito difícil, vocês acompanharam. Agora, as assinaturas, a iniciativa, né, dos ministros e, na minha opinião, principalmente a mobilização das centrais sindicais foi fundamental para impedir que esse ano tivéssemos aprovado essa famigerada 4330. Não foi fácil, vocês sabem muito bem disso. E eu quero dizer aqui, muitos acham que, vamos dizer assim, porque ela não está efetivamente para ser votada amanhã, até porque nós estamos no ano eleitoral, isso tem um lado, na minha opinião, um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que a maior parte, ou quase todos, temos que voltar às nossas bases e então se afasta do debate direto sobre esse assunto, né? Agora, por outro lado, acredito que quando passar a eleição, eu acho pouco provável que durante tem mais uma convocação, que é agora em setembro, para, vamos dizer assim, para fazer um intensivo de votação, um esforço concentrado, como diz a mesa diretora da Casa. Penso que nesse período seria muito difícil pautar uma proposta como essa, um projeto como esse, e ter sucesso. Agora, fim do processo eleitoral, antes do encerramento dessa legislatura, eu acho que nós temos que concentrar as nossas atenções. Porque boa parte, vamos dizer assim, do grupo dirigente dessa casa, da Casa Legislativa da Câmara Federal, estará fora a partir da próxima legislatura. Tá certo?
E com isso, nós sabemos que o procedimento de praxe é tentar equacionar toda a demanda reprimida nessa fase. Então, deixo aqui o alerta a todos que estão de olhos e ouvidos antenados nesse assunto, que fim do processo eleitoral, ainda nessa legislatura, creio que será feito esforços naquela casa para votar essa matéria. Então, mais uma vez, é necessário estado de alerta, mobilização social, como foi dito aqui anteriormente, tá certo? Para que nós possamos enfrentar no debate aberto na sociedade, aproveitar, inclusive, o próprio processo eleitoral para debater esse assunto. Eu acho que nós deveríamos criar mecanismos de pautar nos debates, sejam dos deputados, dos proporcionais, dos senadores, dos governadores, né, dos candidatos a presidente da República, esse assunto, porque ele é muito relevante para todos nós. E, por último, eu queria dizer para vocês, findo também o processo eleitoral e essa legislatura, a depender de como será a próxima legislatura, a composição da próxima legislatura, nós podemos também, já desde o início, termos uma disputa muito forte no sentido de aprovar essa matéria. Então, eu quero colocar aqui de maneira bem clara que esse assunto será sempre orar e vigiar, tá certo? Ou seja, mobilizar, tá certo? E ter os olhos e atenção permanentemente, seja no legislativo, seja no judiciário, seja nas centrais sindicais, seja no meio dos sindicatos, porque esse problema nós vamos enfrentar ainda esse ano e no início do ano que vem, com certeza, tá certo? Fim do processo eleitoral, fim dessa legislatura, a meu ver, eu não tenho muita expectativa, talvez não seja tão otimista como alguns são, que a composição do Congresso mude significativamente para o olhar do trabalho. Não tenho essa esperança. Eu tenho a desconfiança que ele vai mudar mais para fortalecer a visão dos interesses do grande capital. Então, é nossa responsabilidade. Quero deixar aqui o nosso compromisso de lutar para que esse famigerado projeto não prospere no Legislativo Federal. Muito obrigado. Agradecendo ao deputado federal Francisco Chagas pelas brilhantes considerações e já ressaltando, deputado, o alerta de Vossa Excelência é extremamente propício, inclusive quando fala da imprescindibilidade deste tema devia ser discutido nas eleições que infelizmente não temos verificado nesses debates que têm ocorrido. Mas Vossa Excelência ressaltava a imprescindibilidade do orar e vigiar e permanente a respeito deste tema e, de fato, várias entidades aqui presentes já acompanham há bastante tempo essa tramitação, desde a época da comissão especial, com o deputado Roberto Santiago, a relatoria do deputado Arthur Maia, enfim, as discussões na CCJ, agora na Comissão Geral, inclusive alguns ministros do STF participaram da Comissão Geral e vários outros ministros do STF, nos 19, inclusive os que integram esta mesa, que subscreveram aquela manifestação. Mas o que é interessante, não um aspecto positivo, muito pelo contrário, foi a época das discussões na CCJ, nos últimos tempos, que antecederam aquela comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados, era a Câmara fechada para impedir o acesso dos trabalhadores, várias centrais sindicais aqui presentes, com seus representantes tentando entrar e sendo impedidos, alguns inclusive com gás de pimenta sendo jogado e toda. Então, isso, ao nosso ver, é uma contradição absurda se tratando da Casa do Povo, do Parlamento Brasileiro. Mas, felizmente, temos nomes que defendem, né, parlamentares, com Vossa Excelência, que defendem não essa causa, mas o combate a projetos precarizantes como este. E agradecemos mais uma vez, em nome aqui da organização do evento,